Bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los aqui no canal Metalurgia. Eu sou a professora Daniele Reis, do curso de Engenharia de Materiais da Unifesp, campus São José dos Campos. Hoje nós teremos uma apresentação de um webinar de uma temática muito interessante, atual e importante para a metalurgia. O nosso webinar será sobre alternativas técnicas para o processamento de escórias e seus impactos ambientais. O nosso palestrante é o engenheiro Luiz Sérgio de Carvalho. O engenheiro Luiz Sérgio, ele é engenheiro metalurgista, formado pela Escola de Minas e Metalurgia da Universidade Federal de Ouro Preto, e ele possui 35 anos de experiência em metalurgia de não ferrosos, com ênfase em alumínio. Ele exerceu cargos de engenharia de desenvolvimento de processos, engenharia industrial, gerência técnica e comercial, tanto em empresas nacionais como multinacionais de grande porte, médio e também pequeno porte do setor. Atualmente, ele é sócio-presidente e consultor sênior da PROA, Gestão e Projetos Industriais Limitada. E ele vem atuando nas áreas de engenharia de projetos industriais, tecnologias e ferrosos, atuando como um instrutor oficial da Associação Brasileira do Alumínio em diversos cursos de treinamento técnico, operacionais, que são regularmente oferecidos por essa associação. Os tópicos que serão abordados nesse webinar hoje, eles abordarão sobre a introdução a essa temática, definições de escórias na produção de alumínio, a história do processamento da escória e os métodos correntes para atuar nesse processamento, e as questões ambientais, trazendo meio ambiente versus economia. Então, agora é com muita satisfação que eu recebo aqui e apresento para vocês o engenheiro Luiz Sérgio de Carvalho. Bom dia, Luiz Sérgio, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para uma nova jornada aí na área de metalurgia, a paixão de todos nós, né? Sim, com certeza. Luiz Sérgio, é uma grande satisfação recebê-lo aqui, e você poder presentear a todos nós, a toda a comunidade da Unifesp, também os nossos alunos, em especial os nossos alunos do curso de Engenharia de Materiais, alunos de outras instituições que estão também participando aqui com a gente desse webinar, profissionais de indústria. Então, é uma grande satisfação você nos presentear com esse webinar, esse tema que é tão relevante nos dias atuais para a metalurgia. Então, fique à vontade, Luiz Sérgio, a sala é sua e pode começar a sua apresentação. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Unifesp, pelo convite. É um prazer compartilhar conhecimento. Como sempre digo, o conhecimento só serve para duas coisas: para ser compartilhado e para gerar valor. Não serve para mais nada. E a educação é um produto fantástico, né? Você entrega e não fica sem. E quanto mais você entrega, mais aumenta o seu estoque. Então, a base nossa, o foco nosso tem sido esse de fazermos do conhecimento o compartilhamento e utilizá-lo como um produto importante que é chamado educação. Esse é mais um dessas nossas execuções, dessa nossa ação nessa área, onde nós procuramos dar um pano de fundo sobre esse importante metal, que é o segundo maior uso no mundo, né? Segundo maior em uso no mundo, e depois do aço, obviamente, e os seus aspectos tão atuais que estão dentro da transição energética e dentro da descarbonização. É isso que a indústria do alumínio
tem dedicado esforços a cada dia para avançar e apoiar a transição energética através desse metal alumínio, que é utilizado em baterias de íon lítio, que é utilizado para suporte da energia solar em grandes quantidades, e esse tem alavancado o seu crescimento no mundo inteiro, apesar dos percalços que a gente tem sofrido na economia e da pandemia, né? E com a crise energética batendo às nossas portas, tanto na China como no mundo inteiro, o que fez com que a gente tivesse que cortar 4 milhões de toneladas anuais desse metal no mundo, o que fez o seu preço, como vocês podem estar vindo acompanhando o mercado, subir a patamares de 13 anos que não vinha acontecendo isso, na faixa de 3.100, 3.200 dólares por tonelada. Isso nos dá... O alumínio tem um componente importantíssimo que nós podemos, como o aço também tem, como os outros metais também têm, mas ele é basicamente o maior representante da lei de Lavoisier, por ser infinitamente reciclável. Ele pode, então, ter uma contribuição enorme na reciclagem para a redução tanto do consumo de energia como para os impactos ambientais na emissão de gases do efeito estufa, lançando mão da reciclagem. Só para vocês terem uma ideia, desde que nós começamos a produzir alumínio, em 1888, nós já produzimos 1 bilhão de toneladas. Desse 1 bilhão, 75% ainda está em uso. Ou seja, vão cair no desuso e vão estar submetidos e vão estar disponíveis para reciclagem. Com isso, nós podemos reduzir o impacto da produção primária, de ter reduzido por questões energéticas e por questões ambientais, substituí-lo pelo metal reciclado. É isso que está acontecendo no mundo, é isso que está acontecendo no Brasil. Vocês podem ver os investimentos que estão tendo em reciclagem e energia renovável. Mas vamos lá, então. Basicamente, nesse quadro, desculpe eu estar em inglês, mas grande parte da literatura hoje nossa, e o mundo está globalizado, né? Então a língua oficial é o inglês, e a gente discute muito isso. Esse é um quadro de um grande colega dos Estados Unidos, onde ele mostra perfeitamente o problema, num único slide, que nós temos na indústria da metalurgia do alumínio, que é exatamente desde a mineração de bauxita até o uso final. É o ciclo F-Life, o ciclo de vida, basicamente, num quadro resumido, não com valores ainda, mas já traçando aonde nós temos os nossos resíduos. Então, os nossos resíduos começam exatamente na bauxita. Só para vocês terem uma ideia, para produzir uma parte de alumínio, nós emitimos, ou produzimos 4 partes de resíduos. Então, esse é 1 para 4. Cada de parte de metal produz 4 partes de resíduo. E aí está mapeado quais são eles. Então, começa lá na mineração, onde nós temos os resíduos da mineração, a lavagem da bauxita para remoção de sílica, já temos os primeiros resíduos para concentrar mais um pouco a bauxita, e aí já gera os primeiros resíduos. O segundo resíduo muito importante, que é gerado na produção de alumina, que é uma hidrometalurgia, onde a alumina é digerida com soda. E nós geramos, então, uma quantidade apreciável de resíduo aí, chamado Red Mud, a lama vermelha, que vocês puderam assistir, principalmente o pessoal do Norte, o problema que nós tivemos lá na Hidro, no Norte, com vazamento desse resíduo, que é estocado em barragens. Tá? E ele é um resíduo alcalino bastante tóxico. Já tivemos algumas ocorrências de barragens mundiais, né, que colapsaram com problemas ambientais graves. Então, é um resíduo que nós temos atacado. Principalmente, existe um trabalho agora que está sendo feito no Senai Cientec, no Pará, promovido pela Hidro, para exatamente buscarmos opções de reuso para esse volume, que é um volume apreciável. Tá? Varia, obviamente, do processo, da qualidade da bauxita, mas se produz um volume apreciável desse resíduo quando fazemos alumina. Tá?
Então, temos focado, o mundo inteiro tem focado em desenvolver alternativas para esse resíduo. A CBA também está trabalhando nisso, já tem opção de fabricarmos tijolos, grande volume de tijolos com esse material, e com isso reduzimos o impacto das barragens. O segundo ponto é a própria produção agora do alumínio através da redução da alumina, que vai para fornos elétricos, né, por eletrólise. Então, a eletrólise é um grande consumidor de energia e é o grande motivo da gente estar hoje trabalhando em reduzir o seu consumo frente às emissões que essa energia que leva, né? Grande maioria hoje no mundo é feita por estações gerada por carvão e por gás natural, o que gera uma quantidade apreciável de CO2 na produção da eletricidade. O Brasil em si, tanto a CBA como a Hidro da Albras, que são os grandes smelters hoje existentes no Brasil, a maioria dos nossos smelters, por questão de energia, foram desligados. Agora, eventualmente, com o preço do alumínio atingindo patamares que não existia 13 anos atrás, e com a grande puxada do seu consumo na transição energética e na mobilidade, a Alcoa está reativando o smelter dela na Alumar, com grande satisfação que nós recebemos isso, né? E o Brasil tem basicamente toda a sua energia no smelter gerada de uma forma renovável, que é a hídrica. Porém, nós sabemos que a hídrica, vimos isso esse ano passado, estamos vendo agora que as hídricas também padecem, são reféns do clima, como são as solares, como são as eólicas, são reféns do clima, e nós precisamos ter uma opção firme e limpa para cobri-la. Então, pensa-se muito na energia solar e na energia eólica, dando suporte à fabricação de energia limpa para a produção de alumínio primário, em conjunto com a hídrica, suportando a intermitência dela, mas nós sabemos que as hídricas também são reféns do clima, portanto, nós precisamos ter um mix de energia que se compõe para alimentar os smelters e, com isso, reduzir a sua emissão. Mundialmente, o alumínio é responsável por 1% das emissões globais de CO2, o que leva a um volume relativamente alto. O aço é responsável por 8%. Então, o alumínio tem trabalhado, e grande parte das emissões vem exatamente na fabricação da eletricidade, ou na produção de eletricidade, para fazer a eletrólise. E isso, o mundo inteiro hoje trabalha no sentido de reduzir o consumo, tá? E reduzir as emissões. Tá? Temos vários caminhos aí, não só no smelter, a gente tem que ver o material sistemicamente, como eu estou mostrando para vocês. A gente não pode falar, quando a gente fala de ciclo de vida, não somente da área de produção, mas do sistema como um todo. Tá? A gente tem, quando a gente fala desde o túmulo desde o berço até o túmulo, tudo isso tem que ser analisado, não especificamente um setor. Então, nós sabemos, por exemplo, que hoje o alumínio primário emite 12 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio primário produzido. O aço emite 1,8. Compensação, o aço, nós produzimos 1 bilhão de toneladas, nós temos capacidade de fazer 1,5 bilhão de toneladas, e o alumínio nós fazemos algo em torno de 94 milhões de toneladas, entre sucata e alumínio primário. Muito bem, então o foco tem sido esse. O outro setor do ciclo de vida está na fabricação do anodo. O que é o anodo? O anodo é exatamente um dos eletrodos que entra na eletrólise. É onde o alumínio, o oxigênio, que é quebrado da molécula de alumínio, reage com o carbono desse anodo, fabricando o CO2. Aí está a grande fonte. Mas não podemos esquecer também que na eletrólise entra tudo mais, né? Entra a alumina carregando CO2 embebido, entra o anodo carregando o seu CO2 na sua produção. Então, tudo isso é levado dentro do smelter. Qual é a tentativa, então? No smelter, a tentativa nossa retornar ou voltar a um estudo que, desde a minha época de estudante, a gente já vinha trabalhando nisso,
que é o uso do eletrodo inerte. Então, já existe uma operação entre a Apple, a Alcoa e a Rio Tinto, em teste numa um grande smelter do Canadá, que é a tecnologia chamada ELYSIS, tá? Onde não usamos mais, não se usa o anodo de carbono, mas sim um anodo inerte. Portanto, não há emissão de CO2. Mas isso em si nos ajuda no ciclo de vida, na etapa smelter, na etapa redução. Mas nós temos que trabalhar tanto na alumina, como trabalhar também remoção e na fábrica de anodo, que nós vamos tirar com o eletrodo inerte. Mas isso é uma tecnologia que só deve entrar à escala industrial, possivelmente em 2023. Mas é uma grande opção. Tá? É uma grande opção que voltou depois de mais de 40 anos de pesquisas e trabalhos e finalmente se consolidou. Vocês vão ver que na Escória nós também temos isso. Então, a indústria do alumínio tem trabalhado. A indústria brasileira de alumínio, infelizmente, teve que cortar grande parte da sua produção pelo preço da energia caríssima no Brasil, apesar de ser hídrica, mas ela é verde. Tá? Ela não é verde, mas é baixo carbono. Tá? Na realidade, a gente fala verde, mas o termo mais correto seria baixo carbono. Então, a nossa indústria, em relação ao mundo, no ciclo de vida, nós emitimos 4 toneladas, quando o mundo emite de 12 a 15 toneladas, vamos dizer assim. Então, relativamente à nossa posição, apesar de não sermos grandes fabricantes de alumínio primário, o nosso alumínio primário é de baixo carbono, frente à produção de energia elétrica ser hídrica. O Canadá também, na Rio Tinto, nós temos lá a grande produção canadense é feita baseada em energia hídrica. Finalmente, então, nós vamos ao smelter, que eu já falei com vocês, aqui está conjugado, né? Anodo, só para destacar que ele também emite os gases do efeito estufa durante a sua fabricação, durante o seu cozimento, porque ele é cozido, tá? Nos fornos especiais, então emite CO2. O smelter, então, as emissões que nós temos aqui são as emissões dos fluorboretos, né? PCF, que são gases de fluoretos. Nós temos a emissão de CO2 por causa da reação do oxigênio que sai da quebra da molécula da alumina, que reage com o anodo, e formando, então, o CO2. E temos o spent point line, que é o resíduo quando a cuba chega na sua vida de fim. A cuba eletrolítica, como as baterias, como todas as outras coisas, tem seu fim de vida. Então, quando ela chega ao seu fim de vida, que é em torno de 3.200, 3.500 dias, né, ela praticamente é desmontada. E esse resíduo lá de dentro é o chamado spent pot line. Nós temos trabalhado também, a CBA tem feito desenvolvimentos nessa área de tornar esse produto reutilizável como matéria-prima para outros processos, assim como a Red Mud, né? Então, a indústria do alumínio tem que se preocupado muito com a circularidade e tendo ações efetivas na área. E, finalmente, nós chegamos na área que nós vamos trabalhar hoje, que é a fusão, basicamente, desse alumínio e a produção das ligas. O alumínio primário, você sabe, 9970, 9985, o uso dele é restrito a alguns produtos específicos, porque não tem resistência mecânica. Tá? Então, nós utilizamos basicamente para condutores elétricos, utilizamos para capacitores, né? Esses alumínios de alta pureza. E tem outras aplicações, mas o mercado é restrito. Mas, basicamente, nós temos, então, que adicionar aos elementos, ao alumínio líquido que chega nas fundições, que nós chamamos de smelters, ou é fabricado através de sucata nos remelters e nos smelters, na metalurgia secundária, adicionar a esse alumínio 9970 os elementos de liga. Então, portanto, nós temos que fazer uma handling, nós temos que fazer manuseio desse alumínio líquido e fazemos isso em fornos especiais. Durante esse processo, vocês vão ver que se gera-se essa escória. Essa escória, mais uma vez, ligada à energia. Vocês vão ver aqui, nós vamos demonstrar por que a escória nasce. Termodinamicamente, ela é criada. Não tem como remover a lei da termodinâmica. Ela é criada em maior ou menor grau
dependendo de como o humano manipula a termodinâmica, com que eficiência nós manipulamos a termodinâmica. Vocês vão ver o que é a termodinâmica, e é lá que nasce esse resíduo. É dela que nasce esse resíduo. Portanto, já sabemos que é impossível não fabricá-lo, tá? Porque não se pode revogar a lei da termodinâmica. E, finalmente, nós chegamos no end of life, a final de vida. Todo produto tem seu final de vida. A latinha, por exemplo, que vocês tomam hoje a bebida, seja cerveja ou refrigerante, 30, 60 dias ela retorna à sua mão, na mesma latinha que você bebeu. Tá? É o menor ciclo de vida hoje que existe no mercado, é essa sucata pós-consumo, que nós chamamos de UBC, Ubis Beresken, lata de bebida usada, que, por vocês terem ver, o volume justifica uma fábrica do tamanho da fábrica da Novelis em Pindamonhangaba, uma das maiores recicladoras de latinha do mundo, que é a Novelis, né? Justifica uma fábrica desse tamanho, produzindo 600 a 700 mil toneladas de metal, vindo basicamente de sucata, grande parte dele da latinha. O que faz isso permanecer em pé? O ciclo de vida, 30 dias. Existe uma disponibilidade enorme dessa sucata disponível para ser coletada e para ser reprocessada, com enorme quantidade de 95% de economia de energia, 95% de redução de CO2 durante o processo de fabricação do metal através dela. Então, vocês vejam que existe um grande potencial, as duas extremidades, está aqui nesse gráfico, mostrando claramente para vocês, e as duas extremidades, desde o túmulo até, do berço até o túmulo, o que nós estamos fazendo. E aqui nós vamos trabalhar nessas duas áreas que estão suportando esse gráfico. Muito bem. A produção mundial do alumínio, independente da desaceleração econômica promovida pela pandemia e promovida em termos passados, ela continuou a crescer. E vocês viram qual foi o drive force. O drive force agora é exatamente a mobilidade elétrica e exatamente a transição energética, que vai ser grande demandora de metais. Vocês vão ver que na transição energética nós estamos saindo, nós tendemos a sair, né, de uma não renovável chamada fóssil para uma não renovável chamada metal. Então, nós estamos simplesmente fazendo essa transição e, com certeza, nessa transição, a fóssil ainda será utilizada num determinado período, mas não mais carvão, não mais aqueles que poluem mais, mas possivelmente o gás natural será a grande vedete dessa transição, até que a gente consiga totalmente atingir o baixo carbono nas nossas produções energéticas, né? Na nossa energia. A energia é a que move o mundo, meus amigos. Então, portanto, é nela que nós vamos centrar. E a nova energia do futuro está fundeada nos metais. Vocês podem ver que os metais serão a grande força. E eles têm uma grande vantagem em relação aos fósseis nessa transição. Os fósseis nós queimamos, eles nunca mais retornarão a nada. Já os metais nós não queimamos, eles são altamente recicláveis. Todos eles, em menor ou menor grau. Portanto, nós não teremos que lançar mão de recursos naturais para fazer essa transição, quando ela atingir o seu pico máximo, onde nós tivermos os volumes de end of life, de metais suficientes para reciclá-los, como é o caso do lítio das baterias ou dos metais que carregam as baterias, que vão ser a grande precursora da mobilidade elétrica. Nós estamos eletrificando a mobilidade para que a transição se efetive. Né? Vocês vejam, por exemplo, a emissão de um carro a gasolina comparado com a emissão de um carro elétrico ou de um carro etanol, é coisa que nós vamos ter que assumir. Né? Muito bem, o alumínio é o grande vedete também desses metais e continuará a crescer na faixa de 4% a 5% ao ano. E nós temos essa grande vantagem do alumínio reciclado, que nós vamos trabalhar aqui. Então, vocês podem ver, em 2019, aqui nós não temos ainda consolidado os números de 2020 e 2021, por isso estou falando de 2019, porque desses 2 anos nós tivemos a pandemia, esses números foram muito afetados.
Então, estão sendo consolidados. Então, em 2019, nós produzimos 83 milhões de toneladas de alumínio no mundo, dos quais 64 milhões vieram de primários, 19 milhões vieram de secundários pós-consumo. Então, vocês vão ver no próximo gráfico aqui que o consumo, na realidade, a fabricação de produtos atingiu 94 bilhões de toneladas. Esse foi o consumo mundial em 2019. A diferença, vocês vão ver de onde ela veio. Sua produção é responsável, então, por 1% da emissão global. E é também responsável por 1,5 a 2,5 milhões de toneladas por ano de dross e escórias salinas para o processamento de enterro. Vocês viram por que nasceu essa dross? Vocês vão ver ela aqui. Por que ela nasceu, Luiz Sérgio? Qual o motivo que ela está presente? Por que não fazer sem dross? E aí eu vou explicar para vocês por quê, num diagrama simples, que toda metalurgia deve carregar debaixo do braço, que é o diagrama de formação de óxidos. Então, vocês vão ver que o alumínio é o quarto óxido mais estável na natureza. Termodinamicamente, se não existe nenhum dos três presentes, é ele que vai se formar. Então, e vai se formar em maior ou menor grau, dependendo de que influência humana a gente faz na termodinâmica. Zerá-lo, nunca. Porém, minimizá-lo, sempre. E a pressão por redução e eliminação dos resíduos, como vocês estão vendo na questão da transição energética, da mudança climática, passa a ser um processo para que o alumínio passe, não só o alumínio, mas o aço e todo o cimento, passe a ter um processo mais sustentável. E vocês já viram que nós estamos fazendo ações efetivas para isso. Não estamos somente no discurso, estamos agindo em todas as áreas do ciclo of life, do ciclo de vida, para poder exatamente trabalhar nesse sentido. Então, aqui você já tem uma ideia do tamanho do nosso problema mundial em relação às dross. Aí está num gráfico bem claro para vocês como é que nasce a dross do ponto de vista dos equipamentos. Depois nós vamos falar sobre a termodinâmica, como a termodinâmica manipula cada um desses tipos de equipamento. Muito bem. Aqui nós temos, então, a célula eletrolítica, na qual nós temos os eletrodos, que é os eletrodos, né? Nós temos um anodo, que é o de carbono, e temos o catodo, que também é de carbono. Esse não é consumível e só finaliza-se quando a cuba chega no seu fim de vida, tá? Também de carbono. Então, aqui é a cuba eletrolítica, como é qualquer eletrólise. E nós temos aqui um banho eletrolítico, obviamente, que é o eletrólito, tá? E é alimentado por alumina e corrente elétrica, que quebra a molécula, e o hidrogênio, o catodo pega o alumínio, fazendo alumínio metálico, e o anodo pega o oxigênio, fazendo CO2, que é emitido, captado e tratado. Porém, é tratado de particulados, obviamente, de fluoretos. Esse alumínio, isso aqui não sai para a atmosfera, ele passa através de um sistema que nós chamamos de dry scrubber, que ele é lavado, removido, são colunas enormes, parecem aquelas torres de energia nuclear. Você vai ver uma fumaça branca em cima quando você passar por esmelto. Todo mundo pensa que aquilo é grande, mas aquilo é vapor de água, tá? Que é realmente o resfriamento dos gases que saem, mais a lavagem que é captada e levada para aterro. Mas esse CO2 não é absorvido, parte dele é absorvido da água, mas parte dele é emitido. Então, esse é um problema para nós e que nós estamos atacando para eliminá-lo definitivamente. Como? Através do uso de eletrodos inertes, que está sendo consolidado numa planta piloto, numa planta industrial já de grande volume, chama Alma, da Inco, no Canadá. Tem uma cuba ou duas cubas dessa, operando com eletrodo inerte, para a gente captar num processo industrial. As cubas trabalham como lâmpadas em série, então você pode inserir tipos diferentes dela. Claro que há uma perturbação geral no sistema elétrico, mas isso é corrigido, tá? E nós estamos, então, desenvolvendo as tecnologias que futuramente está disponível. Você pode adaptar as que já existem, por exemplo, na CBA, para catodo, anodo inerte. Tá? Então, isso é o futuro. E nós estamos trabalhando pesadamente, eliminando essa grande quantidade de CO2 que é gerada durante a expressão do esmelto. Muito bem, produzido esse alumínio metálico, ele vem para um forno especial, onde eu vou fazer as adições de outros elementos de liga para fazer as ligas.
O alumínio tem uma série de ligas que vai desde o grupo 1000, que são as ligas puríssimas, ligas puras, nós dizemos, não puríssimas, a partir do grupo 1000, são classificadas assim, né? São ligas puras, e vamos até o grupo 8000, que são ligas de ferro, alumínio e manganês, né? Que são as latinhas, são exatamente a quentinha e as folhas de alumínio são feitas da liga desse grupo 8000. E a latinha tá numa liga intermediária, que é a liga alumínio, magnésio, manganês, que é a liga do grupo 3000. Então, 3000 identifica esse grupo de ligas, e o grupo específico da liga nesse grupo chama 3104. É igual a zoologia. Nós temos vários animais dentro dos... comparando as ligas com os animais, né? Animais ferozes, não são eventualmente animais importância, só fazer uma analogia, nós temos vários animais dentro do grupo 3000. Um deles chama-se latinha, e o nome dele é 3104, é uma liga especial. E a tampa também é uma liga, mas não do grupo 3104, mas do grupo 5000, que é a liga alumínio-magnésio. São os animais do grupo alumínio-magnésio. Ela, especificamente, é um animal chamado 5882. Então, tem 4,5% de magnésio, pelas características que ela tem. Então, isso é feito aqui. Se nós fizéssemos a latinha, como fazíamos no passado, quando nós não tínhamos aqui, na Alcana, minha época, né, nós não tínhamos sucata suficiente, nós fazíamos a latinha de alumínio primário. Obviamente, adicionamos elementos de liga, até chegarmos a ter um volume adequado que justificasse a reciclagem. Passamos, então, na minha época, nós fazíamos a latinha 80% de primário, 20% de sucata. Outras que fossem compatíveis, não ainda de latinha, porque não havia volume suficiente para reciclar. Hoje a Novelis aqui faz exatamente o contrário. 80% de material reciclado e 20% de primário. Isso é o que o mundo quer fazer para todas as ligas daqui para frente. Reduzir drasticamente o uso do primário, porque nós precisamos reduzir o consumo de energia e reduzir as emissões. Então, vamos lançar mão dessa transição energética, dessa característica importante que os metais têm da transição energética, que é a reciclabilidade, o que os fósseis não têm. Tá? Muito bem, então, esse alumínio, então, aqui está a parte primária da vida, né? E depois nós passamos à parte secundária. Então, nós dividimos aqui a metalurgia primária, aquela que vem desde o minério, e temos agora a metalurgia primária, aquela que saca a mão da componente importante, que é a reciclabilidade, na qual o alumínio tem a propriedade de ser infinitamente reciclável. Obviamente que os volumes dependerão da taxa de coleta, do recycling rate, que a gente chama, e do end of life, da vida que esse produto tem. Vocês viram que a latinha, por ter o end of life de menor tamanho, é a que mais procurada, e, portanto, é que justifica grandes projetos industriais. Mas nós temos também, vocês pegam, por exemplo, o end of life de um perfil estudado, que vai para um prédio de construção civil, um prédio dura 100 anos. Então, ele só vai estar disponível daqui a 100 anos. Uma panela no Brasil dura 7 anos. Um alumínio que está no carro no Brasil dura 15 anos para voltar a ser reciclado. Então, isso é que a gente chama de ciclo of life. Os volumes, né, que vão ter disponíveis. É o caso da bateria de lítio também. Um carro elétrico dura 10 anos. Então, nós não temos ainda volume de baterias de lítio para reciclar o lítio, o cobalto e o níquel e o manganês. A hora que nós tivermos volume, o que se espera nos próximos anos, em possivelmente 2025, 2030, a gente tenha só na Europa 270 mil toneladas de baterias para ser reciclado. Então, essa é a grande vantagem dos metais serem o sustentáculo da transição energética. Muito bem, o alumínio é diferente, ele então pode ser reciclado nesse sistema também de fornos, não mais eletrólitos, mas fornos que nós chamamos revérberos, e aí tem vários tipos, fornos rotativos, que vocês estão vendo aqui, e essa sucata, então, é carregada aqui, e aqui nós produzimos um outro tipo de escória, que é chamada a escória preta. Aqui nós produzimos essa escória, que é chamada escória branca, vocês vão ver os detalhes depois no avanço disso. E essa escória, então, tanto daqui como daqui, a gente tem alumínio contido nela, ela vai para esse outro reator, que chama um forno rotativo, e é onde a gente extrai
o alumínio e dela libera outro resíduo, que é um grande problema hoje para nós, que nós vamos ver aqui também. Então é só para vocês terem uma ideia do circuito de Dross. E agora nós vamos ver a grande geração, por que ela se gera. Vejam aí, esse é o famoso diagrama de Ellinger, que todo metalurgista tem de óxido, tem de cloreto, tem de sulfeto, todo energia livre de formação dos diversos metais. Esse, basicamente, que nos interessa é o do óxido. Vocês podem ver aqui, então, a energia livre de formação, aqui as temperaturas e os óxidos formados. Né? Então, nós vemos que o óxido mais estável na natureza é o óxido de cálcio. Né? Ele é o mais estável presente na natureza. E o segundo óxido mais estável é o óxido de magnésio. O terceiro é o lítio. E o quarto é o alumínio. Então, destacamos aqui em azul. Por isso, ele é o grande formador de escória. Vocês vejam, por exemplo, de óxido. Né? A formação da escória está aqui, na termodinâmica. A partir de 750 graus, vocês podem ver aqui, a energia de livre formação é essa. Portanto, é ele que será formado. Não tem jeito de você fundir alumínio ou manusear alumínio sem gerar óxido de alumínio, porque ele é ávido por oxigênio e a termodinâmica é que leva à sua formação. Em menor ou maior grau, dependendo da influência humana, dependendo de como nós manuseamos isso. Então, aqui está a gênese da escória. Eu posso reduzi-la ou aumentá-la, minimizá-la ou maximizá-la, manipulando a termodinâmica. E é isso que acontece. Zerá-la, jamais. Aí está, então, o mecanismo de formação da escória. Né? Dentro de um forno, tá? Especificamente agora, em grandes volumes. Veja que a Novelis tem fornos de 120 toneladas. Nós temos fornos de fusão de 120 toneladas de metal. Então, vocês imaginam o volume de metal contido num forno desse. E ele está exposto à atmosfera. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando se aquece, se queima o gás natural, o que eu gero? Umidade, CO2, água, e CO2. São os dois gases que nascem da combustível do metano, tá? Ou do diesel, ou do óleo combustível, ou de que seja outra fonte fóssil. Esses são os dois gases, graças a Deus, porque são os dois gases de maior emissividade que se conhece. Porque um forno não funde pela chama. A chama é uma das formas de radiação. A chama vai levar o modo radiação para dentro do forno. Um forno de fusão, ele trabalha 80% do seu tempo manipulando o modo de transferência de calor chamado radiação. Convecção e condução em torno de 20%. Então, toda radiação é feita pela chama, pelas paredes e pelos gases gerados na combustão, CO2 e umidade, H2O, vapor de água altamente aquecido, tá? Vapor de água altamente dentro do forno, com hidrogênio e oxigênio presente. E alumínio a 750 graus. Volta na termodinâmica, formação de escória, formação de óxido. E esse óxido vai se formando em pequenas quantidades, vocês podem ver aqui os mecanismos, até que eles formam numa enorme quantidade e eu tenho que removê-lo do forno, porque ele é isolante, extremamente isolante. E se eu deixá-lo permanecer no forno sem removê-lo, eu não vou conseguir aquecer o banho líquido, que por sua característica também é um mau condutor de calor. Alumínio líquido é um péssimo condutor de calor. Portanto, você vai ficar injetando energia em cima de um isolante e não aquecendo nada do seu metal. O que vai acontecer? Ela simplesmente vai queimar. E vocês vão ver que todo alumínio que ela pode reter, ela vai ser queimada dentro do seu forno, já, porque você não removeu. E vocês podem ver, que eu costumo falar, por esse desenho da G, que é praticamente impossível tirar a nata do leite sem tirar leite. Olha o alumínio virgem aqui, ó. Quando eu puxo, eu levo junto parte de alumínio para fora do forno, que eu vou queimar. Ou seja, se eu não tomar uma atitude, esse alumínio que eu arrastei, ou seja, o leite que eu arrastei junto com a nata, eu vou queimar. Está aqui uma explosão de energia que vai queimar tudo, tá? E você não vai ter nenhum alumínio remanescente.
Ou seja, você vai usar alumínio, $3.000 a tonelada, como fonte de energia, jogando fora, aquecendo o ar e aquecendo o óxido. Portanto, nós temos que agir aqui imediatamente, né, para evitar isso. Então, a termodinâmica nos conduz a isso, né, em maior ou menor grau. Veja que a quantidade é gerada por manipulação humana, não mais pela termodinâmica. Claro que nós não temos como levar um reator desse de 120 toneladas aos limites da termodinâmica. Porém, podemos levá-lo no limite de competência que possa ter. Se nós manipularmos isso errado, a termodinâmica vai trabalhar contra nós. Muito bem. Aí está, um claro exemplo, essa escória dentro de um forno, agora de uma maneira real. Uma câmara fotográfica dentro do forno, já é possível isso. Nós podemos instalar câmeras fotográficas dentro de um forno fechado e ver tudo que está passando lá dentro. Essa foi um tipo. Tá? O que a tecnologia nos levou? A minha 40 anos atrás, não tínhamos condição de ver isso. Olha a escória formada, tá? Aqui já em outra posição, distribuída ao longo de todo o banho. E agora, microscopicamente, como é que ela é? Ela é isso que vocês estão vendo aqui. Uma esponja de cozinha. Consegue reter 20% do seu próprio peso em metal líquido. Olha as gotículas de metal. Isso aqui é uma amostra de escória levado no MEV, onde nós identificamos. Essas agulhas que vocês estão vendo aqui são agulhas de alumínio, a L2O3. As gotículas de alumínio retida. Enorme quantidade. 20 vezes o seu próprio peso. E você não vê isso aqui. Isso aqui, quando joga-se para fora do forno, quando remove para fora do forno, encontra ar finamente dividido, encontra ar com oxigênio, 20%, e nitrogênio com 80%, começa a ser queimado pelos dois componentes do ar, oxigênio e nitrogênio. O nitrogênio, o oxigênio primeiro queima alumínio, liberando enorme quantidade de calor. A mesma quantidade de calor que você usou no smelter para separar a molécula, ou seja, 15 kWh por quilo. Esses mesmos 15 que você usou para quebrar a molécula, você vai retornar para o meio ambiente quando oxida o alumínio. Então, essa massa começa a aquecer, atinge temperaturas acima de 1.000 graus, e aí o nitrogênio passa a reagir com o alumínio, não é mais inerte. A partir de 800 graus, o nitrogênio não é mais inerte ao alumínio, começa a formar nitretos. Tanto é verdade que se você pegar uma amostra de escória e molhar com água, você vai sentir o cheiro de amônia. Exatamente a hidrólise do nitreto que formou. Todo mundo, não usei amônia no forno, como é que está cheirando amônia? É o alumínio queimado por nitrogênio. Então aí você passa a ter duas fontes de queima, hidrogênio e nitrogênio, vindos do ar, porque você está no ar, você arrancou isso de dentro do forno, levou para dentro de uma caçamba, exposto ao ar. Então você começa a queimar 1% de alumínio por minuto se você não estancar isso. Uma escória desse tipo, que vem do smelter, que vem do alumínio primário, ela contém 70% de alumínio aqui, imergida nessa esponja. 70%. Por quê? A escória tem capacidade de reter 20 vezes seu próprio peso em alumínio. Isso é função da temperatura, obviamente. Né? Vocês podem ver que, em função da temperatura com que eu trabalho, a formação de oxidação, é isso que esse gráfico mostra, em função do tempo, vai aumentando drasticamente. E vocês podem ver que operar alumínio acima de 720 graus é uma loucura, porque aí você está operando contra a termodinâmica. A formação de escória será enorme. Tá? E você aí que está colaborando para que a termodinâmica seja muito mais efetiva. Portanto, a ação humana aqui é importante. Não devemos trabalhar com metal acima de 750 graus, porque a geração de dross, de escória, é assintótica, aumenta exponencialmente, tá? A partir de 750 graus. Esse é o primeiro indicativo para a operação, para a manipulação da termodinâmica. Não operar acima de 750 graus para o metal, ou para o forno vai estar muito mais acima, mas o metal não deve estar nisso. E não estará, porque tanta escória formada em cima não vai
permitir que ele atinja, e mais, o alumínio líquido é péssimo condutor de calor. E a gente tem como controlar essa temperatura. E, basicamente, a maioria das ligas de alumínio funde a partir de 660 graus. Né? Então, claro que as ligas, existe uma faixa, podemos ter ligas até com 585, o alumínio puro é 660, mas as ligas, como você sabe, eles têm uma faixa de solidificação, ponto inicial, ponto final. Elas não têm um ponto fixo de fusão. Muito bem, o percentual de alumínio reciclado hoje no mundo gira em torno de 34%. E continua olhando, então, para a redução dos gases de efeito estufa e o consumo de energia. Nós precisamos aumentar esses 34%. Essa é a média de alumínio reciclado hoje, o recycling rate, percentual de alumínio utilizado em reciclagem, né? Ele economiza 5% de energia, né? Consome apenas 5% de energia e emite 5% apenas de gases de efeito estufa em relação ao primário. Porém, a fusão de sucatas produz em Dross a fusão do metal, não só sucata, mas também do alumínio primário. Quando ele é manuseado, ele sai do esmelto, é manuseado, vai para lá, vai para cá, joga dentro do forno, faz cascata, gera também Dross. Lembre-se que o alumínio primário, isso é um detalhe para vocês, o alumínio primário sai da cuba a 960 graus, ou seja, ele está muito a mais alto que aqui. Ó. Então, qualquer cuidado em relação a ele é muito importante. E ele é colocado em cadinhos enormes, de 7, 10 toneladas, vazado dentro dos fornos, nessa temperatura. Então, vocês imaginam a quantidade de... Não a quantidade, mas a formação de borra já nessa transferência. Então, nós já temos escória primária formada na transferência da cuba para os fornos onde eu vou fabricar as ligas de alumínio. Muito bem. E então essa geração na metalurgia primária, por todas essas ações, a geração de Dross está mais ou menos na faixa de 0,3% a 1% do total de alumínio produzido. Então vocês peguem as 90, vamos pegar as 84 milhões de toneladas que nós fizemos e coloca esse percentual, vocês vão ver quanto de escória foi formada só na operação primária mundial. Isso aqui é um número cabalístico, vale para todo mundo. A Dross, que propriamente contém, essa Dross que vem do alumínio primário, ela contém praticamente 60% de alumínio. Vocês viram por quê? Primeiro, pela morfologia esponjosa, segundo, pela termodinâmica que vai gerar, e não dá para trabalhar a menos de 750, porque eu tenho que manipular esse metal, né? Não dá para trabalhar com ele, mas podemos chegar a 720, né? Então, e vimos também que quando eu faço essa operação de sacar a escória formada pelo alumínio, seu óxido mais quartzo-estável, mais natureza, de dentro do forno, eu carrego também, junto com ele, alumínio puro, alumínio virgem, porque não dá para tirar nata de leite sem puxar leite. Então, ela tem essa faixa de composição que eu tenho que preservar. Senão, vou queimar alumínio como combustível a $3.000 a tonelada. E que, em sua maioria, pode ser reciclado por volta, essa Dross pode ser reciclada dentro da própria planta, se processado através de um sistema correto, sem necessidade de ser refundida, sob a ação de fluxos salinos, gerando mais Dross. Esse é o nosso foco. Ela é gerada, eu manipulo de tal maneira a preservar esse metal, sem ter que levá-la para aquele forno rotativo para gerar nova quantidade de escória. E essa escória que é gerada naquele forno que eu mostrei inicialmente para vocês, aquele forno tambor, é uma escória extremamente perigosa, classificada como Class 1, que vocês vão ver como é que ela chama. E essa escória nasce por quê? Eu tenho que pegar o fluxo e jogar dentro desse forno para poder tirar o alumínio contido naquela esponja de alumínio. A única maneira que eu tenho é, através desse fluxo, para liberar o alumínio, fundir aquelas agulhas com esse fluxo, ou esse fluxo dissolve aquelas agulhas de alumínio, libera o alumínio, tá? E aí, então, eu consigo recuperá-lo. Só o fluxo pode fazer isso. Vocês vão me perguntar por que o fluxo faz isso? Simples fato pelo seguinte: o alumínio, a borra de alumínio, ou o óxido de alumínio, ele tem uma grande... O alumínio tem uma tensão superficial enorme. A tensão superficial do alumínio é enorme. Então, ele segura
O óxido, ele segura o óxido, não deixa liberar. Quando você coloca o fluxo, pela tensão superficial, quando você coloca o fluxo, esse fluxo quebra essa tensão superficial entre a partícula de alumínio e a partícula de óxido, liberando o alumínio líquido. Por isso, eu uso o fluxo. Então, os fatores chaves para preservar, então, o conteúdo de metal são boas práticas dentro do forno, trabalhar com temperatura mais baixa, a redução rápida da temperatura e a remoção do oxigênio e nitrogênio, a remoção do ar embebido na mesma. Então, se eu tirar aquela montanha de dentro do forno, eu tenho que agir rapidamente, reduzindo a temperatura e tirando o ar que está embebido nela para não queimar alumínio. Isso tem tecnologia para isso, que nós chamamos compactar essa escória, mas não precisamos fazer isso. Pode ser diretamente dentro de uma planta, como vamos ver aqui, num outro tipo de equipamento, rapidamente, resfriando e tirando o oxigênio. Evitando, então, que ela queime. Porque queimar com o quê? Termite, que nós chamamos, a reação termite, exatamente a ação do oxigênio e o nitrogênio, queimando a uma taxa de 1% por minuto. Só mostrando para vocês agora, rapidamente, aquilo que eu falei, o cenário mundial, desculpe estar em inglês também, esse é um gráfico da International Aluminium Association, International Aluminium Institute, onde nós temos aí a produção 99, a projeção, o forecast para 2050 e o forecast para 2050 no cenário do IAA. No cenário 2019, vocês podem ver que nós produzimos 64 milhões de toneladas de primário, 19 de pós-consumo e o produto final de 95. De onde veio a diferença? Da sucata industrial, do pré-consumo. Aqui não está computada a sucata pré-industrial, que é aquela fabricada quando você faz os produtos. Nenhum produto opera com 100% de eficiência. Vai ter esqueletos, vai ter sobras que vão gerando. Essa sobra também entra na matemática e ela é exatamente a diferença que leva a esse consumo. Aqui vocês podem ver como vamos crescer. Veja o cenário para a reciclagem. Esse gráfico é exatamente tem esse motivo, mostrar para vocês como nós vamos evoluir de 2020, 2019, em 30 anos para 2050, no cenário para a gente ter a temperatura do planeta na faixa de 1,5 grau. Nós vamos ter 68 milhões de toneladas de material vindo de pós-consumo, sucata, 68 milhões de toneladas do primário. Vocês vejam que o primário evoluiu muito pouco. Tá? É isso que nós estamos trabalhando. Isso aqui significa mais escória, porque alumínio secundário gera muito mais escória que alumínio primário. E esse é o quadro, o forecast do IAA, do Instituto International Aluminium Institute, e vocês podem ver que há uma pequena diferença, um aumento maior do primário. Esse cenário nos parece o mais viável. Muito bem, isso aqui é a sucata que nós teremos disponível. Onde virão as sucatas que estarão disponíveis, as 68 milhões de toneladas, de onde elas virão praticamente, qual o cenário, né? Vocês podem ver que nós estamos estimando 8 milhões a diferença aí de perda, alguma coisa desse tipo, mas teremos mais ou menos 60 milhões de toneladas de sucata em 2050, e essas são as áreas que suprirão essa sucata. Então, vocês podem ver construção, construção geral, na construção civil, extrusão, aqui usa basicamente extrusão, 20%, aí a latinha participando com 11%, os veículos elétricos, os veículos alumínio, né, participando com 7%, os veículos, vida final dos veículos, participando com as ligas foundry alloys, as casting, aqui são chapas extrudados, aqui são peças fundidas, com 15%, vocês podem ver os materiais de consumo, com 16%, e outros, que é a minha briga com a discussão que é exatamente a gente explodir esse outro. O outro é maior que todo mundo e ninguém falou quem é. Né? Então, possivelmente, aqui está a diferença dos 8 milhões, que completa os 68. Então, entre os outros, estamos discutindo com a International Aluminium Institute de explodirmos esse número para ver quais são as fontes. Não é fácil trabalhar nisso quando se fala uma escala global. Né? A quantidade gerada, então, na metalurgia secundária, é algo significante, mais alta que a das operações da metalurgia primária que vem do minério, variando largamente, porque ela depende do processo, dos tipos de sucata utilizado, grossa, fina, composição química, tudo isso influencia também
na formação da dross. Não é só o reator, é também a matéria-prima. Lembre-se que nós produzimos grandes quantidades de diferentes produtos, diferentes espessuras, diferentes ligas. Na realidade, se vocês forem focando bem, o alumínio deu um tiro no próprio pé quando começou a fazer suas próprias ligas, esquecendo que um dia teria que reciclá-las. Se nós pegarmos todas as ligas disponíveis que nós temos para reciclar, fizermos um leito de fusão, nós vamos ver que nós nunca vamos conseguir fazer uma liga sem utilizar o primário. Porque nós fomos projetando ligas e elas não passam a ser compatíveis uma com a outra. Então, nós temos que remover magnésio, temos que diluir ferro, temos que diluir manganês, e isso tem que passar necessariamente para o alumínio primário. Por isso, nós falamos que sempre vamos precisar de 20% dele. Porque nós mesmos cometemos um engano quando projetamos as ligas, não pensando no end of life, que um dia nós teremos que reciclar. Então, a metalurgia secundária, então, elas são processadas, as sucatas são processadas, vocês vão ver o tipo de forno, porque existe isso, através do uso de fluxos salinos, em menor ou maior grau, dependendo de quanto de óxido ela tem contida. Porque quando eu jogo uma escória dentro de um forno rotativo, ou uma sucata dentro de um forno rotativo, eu tenho que proteger esse metal. Lembre-se que o forno rotativo é um forno com chama direta, né? É uma betoneira com queimador, vocês vão ver aqui. Eu preciso, então, proteger esse metal lá dentro durante a fusão, porque a chama está direta no metal. É um forno que tem uma eficiência energética boa, porém tem esse inconveniente. Então, eu tenho que usar o fluxo para proteger a oxidação desse metal lá dentro do forno e para que eu consiga remover também o óxido. Então, o fluxo salino para a metalurgia secundária tem essas duas funções. E eles estão em várias composições. Só para você ter ideia, existem hoje no mundo mais de 120 composições diferentes. 30 são patenteadas de fluxo. É a química. É como a Basti disse, deixa a química trabalhar por vocês. É basicamente químico. É claro que as interações são químicas, né? E físicas, entre a escória e o fluxo salino. Tipicamente, nós precisamos, para cada 3 kg de óxido contido na sua sucata ou na sua escória, a escória basicamente é praticamente óxido, 30% é óxido, né? Para cada 3 kg de óxido, você precisa de 1 kg de fluxo salino. Que tipo? Varia de operação para operação. Não existe uma composição específica. Existe uma referência que nós utilizamos em maior quantidade. 80% do tempo, essa é a composição típica que nós usamos. Então, por exemplo, para vocês processarem 1 tonelada de dross, tendo um recovery, uma recuperação de metal de 50%, nós vamos gerar 667 quilos de resíduo, que chamamos de salt cake. É um bolo de sal. É um bolo de sal. Óxido junto com sal. Reagido ou não reagido. Por quê? O óxido vai ser absorvido pelo sal. Ele não é fundido. Ele é simplesmente dissolvido, porque o sal vai trabalhar como um componente para dissolver. Vocês vão ver que, inclusive, ele muda de cor. Ele muda de cor porque absorveu o óxido. Então, nós temos 68% de resíduos gerados só nessa operação. Emite-se algo em torno de 125 quilos de CO2 por tonelada de alumínio secundário produzido. Não só dross. A dross é um tipo de sucata secundária, né? A dross é um tipo de sucata. Então, nós vamos emitir de 125 quilos por tonelada de alumínio produzido. Lembremos que mundialmente geramos de 1,5 a 2,5 milhões de toneladas de dross. Aí está o princípio com que o fluxo atua. Inicialmente, vocês têm a camada de fluxo fundido, pode ser sólido também, tá? Nós temos operado muitas vezes agora com um fluxo sólido e não líquido. Mas na interface, praticamente, ele fica líquido, né? Bem pastoso. E aqui nós temos a camada de óxido e aqui nós temos o alumínio. O óxido, vocês viram, nasceram da termodinâmica, né? E aqui eu veio da sucata do pós-consumo. E aqui nós temos alumínio. Então, esse é o processo passo a passo metalúrgico que é efetivo físico e químico, que acontece na interface
e que vai, então, destacando o óxido do metal, liberando o metal que ele tem, e esse metal fica redondinho. Tá? Por quê? Efluência na tensão superficial. Isso mostra claramente que o óxido se destaca do alumínio que o reteve pela tensão superficial, reduzindo a tensão superficial. Reduzindo a tensão superficial, a bolha, ou dizer, o metal, que era uma língua, vira uma bolha. E é o que exatamente você vai ver dentro das escórias formadas. O alumínio na forma de gotícula. Esse é o mecanismo. Muito bem. Aí nós temos os diversos, o forno, o tipo de forno, né? São vários tipos de reatores. Esse, especificamente, você tem um queimador no teto. Tá? Então, o queimador no teto tem um queimador na lateral. Mas, basicamente, é isso que vocês estão vendo aqui. Né? A sucata colocada, né? No caso, essa é uma operação secundária, pode trabalhar com alumínio primário, mas tudo é sólido, não há líquido aqui. E a chama em cima do metal. E o que se forma, então, é isso. Essa é a escória, que vocês estão vendo, queimando. Olha a queima, olha a chama, 2.000 graus. Pode medir aqui 2.000 graus. Queimando, basicamente. Vocês terem uma ideia, numa das minhas operações, houve um problema, tiveram que sacar a escória queimando dentro do forno, foi colocado em cima do paralelepípedo, tinha um calçamento, né, de granito. Outro dia de manhã que eu cheguei, tinha granito fundido. Granito fundido, literalmente. Eu acho que eu tenho a peça aqui para mostrar para vocês. Magma, fundiu o granito. Mais de 3.000 graus. Então, essa escória foi jogada em cima desse prumo. Está completamente errado, né? Vocês estão vendo aqui já o óxido formado, o alumínio queimando e liberando enorme quantidade de calor, que é a mesma que eu usei para fabricá-lo. E aí, depois de tudo feito, aí, ó que virou uma massa de óxido. É esse que nós hoje temos que lançar para o aterro, né? Já, mas sem nenhum alumínio contido. E esse aqui, basicamente, é uma operação primária, né? Não é uma operação secundária. Todo alumínio queimado. Aqui vocês podem ver já a câmara. Essa câmera foi usada recentemente, um amigo me mandou de uma planta da Índia, na qual nós trabalhamos no desenvolvimento nesse canhão aqui, ó. Trabalhei com eles para o desenvolvimento desse canhão para a remoção de escória. E é uma câmera que essa empresa fornece, a RIA, que é colocada dentro do forno. Então, nós estamos observando lá do nosso computador o que está acontecendo. Né? Esse é o forno, aqui estão queimadores, está vendo? Aqui é a chaminé, e nós estamos tirando a escória. Olha aqui já acontecendo a termite, ó. Aqui, ó. A escória distribuída, a termite já acontecendo. Esse não é o forno, esse forno é outro. E vocês podem ver agora a remoção da escória, já com queimas aqui, ó. Olha a queima. Alumínio finamente dividido, queimando. E alumínio, olha a quantidade de alumínio. O leite que eu trago junto. Essa é uma operação. Aqui estou mostrando para vocês o que não deve ser, né? Exatamente o que não deve ser. Essa é uma operação, veja lá. A escória está queimando a quantidade de pó lá dentro. Isso é alumina. Alumina pura. Tá? E outros óxidos, obviamente. Basicamente, alumina e mais outros óxidos vão se formando. E veja aí queimando, ó. Aqui mais uma queimando. Olha como é que a caçamba do cara tá, de tanta temperatura. Foi mais distorcida. Isso tudo foi causado pela temperatura. E eles pensam que queimando vão gerar alumínio. Gera, mas é pouquíssimo. Olha lá, parte do alumínio vai queimando, vai soltando aqui. É exatamente aquele alumínio que você nunca vai conseguir recuperar, e a grande parte dele está queimando para liberar o outro. Ou seja, você está usando como energia um combustível que custa $3.000 por tonelada para queimar, para liberar essa quantidadinha de alumínio. Vê quanto custa esse alumínio. Vê quanto vai custar essa panelinha aqui. O preço disso aqui. Tem que vender para ourives, porque isso aqui vale ouro. Operação incorreta. Aí vocês podem ver o que gera depois de tudo queimado. Aí, ó. Branquinha, ó. Alumina. Alumina pura. Aqui, já uma etapa antes, mostrando mais um detalhe, quando ela foi removida para o forno, mostrando o detalhe das caçambas. Normalmente eu coloco para pingar alguma coisa,
mas não para deixá-la queimando para liberar alumínio aqui para baixo. Isso é errado, operação completamente errada. Pode até fazer, desde que eu venda esse metal a preço de ouro. Aí tá as reações que envolvem o fato da reação termite, né? A reação da queima. Primeiro, a queima do oxigênio, queima do alumínio, liberando enorme quantidade de calor, 15 kW por quilo. Depois, a queima por nitrogênio, liberando, formando, então, o amônia. Essa amônia pode hidrolisar com água, o gás, esse que é um gás, a amônia é um gás, vai sair, pode gerar nitrogênio e pode gerar hidrogênio. Então, esse hidrogênio é totalmente inflamável. Então, essa escória pode continuar queimando por hidrogênio, pela proveniente da amônia, quando você descarta. Existe também a possibilidade da queima por CO2, né? CO2 reage com alumínio, formando o CH4 e depois o metano, que também é inflamável. Na oxidação de 1 kg de alumínio, você gera basicamente 2 kg de óxido. Essa é a lei básica. 1 kg de alumínio gera 2 de óxido. Portanto, no balanço de massa de sua fábrica, ele é sempre maior que 100. Se ele tiver menor que 100, significa que está errado o seu balanço. Por quê? Cada 1 de alumínio gera 2 de óxido. Os produtos, então, da fusão de alumínio, nós já vimos, é a escória, sem sombra de dúvida. E ela é basicamente constituída de óxido, que é formado nós sabemos que os óxidos de alumínio, eles são formados dependendo da temperatura. Cada temperatura forma um tipo cristalino de óxido. Entre 700 a 900 graus, nós temos alumina gama. E acima de 900 graus, nós temos alumina alfa. Todas as duas são possíveis de serem identificadas por micrografia, por metalografia também. Tem morfologias diferentes. Então, basicamente, se o seu metal líquido contiver essa inclusão de alumina alfa presente nela, porque a densidade dela é maior do que o alumínio líquido. O alumínio líquido tem uma densidade de 2,3, não é 2,7. Esse é do sólido. E a alumina tem uma densidade de 3,98, 4. Vamos dizer, mas ela vai afundar, então, no alumínio líquido. Vai, essa é a teoria, se ele não tivesse uma tensão superficial tão grande. Porém, ele tem. Então, ele retém essa escória no seu próprio seio, essa alumina no seu próprio seio. E ela é tão fina, na faixa de 30 microns, 50 microns, e ela pode ficar lá presente como uma inclusão. Tá? Se eu não liberá-la. Como é que eu libero? Tratando esse metal com fluxo. Se eu tratar esse metal com fluxo, eu atuo na tensão superficial, libero este óxido, ele, em vez de cair, ele vai ser carreado pelo gás que eu levei o fluxo. Né? Porque não tem jeito de pôr fluxo lá dentro sem levá-lo através de um gás para poder carrear, porque ele é pó, né? Posso jogá-lo também em sacos, né? Então ele pode também, ele vai liberar determinados gases que vão ajudar a flotar essa alumina. Então ela posso limpar o metal, o tratamento de metal é feito assim. Os filmes de óxido, então, aprisionam o metal, como nós vimos. Então, esses produtos que nós geramos, no forno sai o quê? Alumínio, e sai o quê? Um subproduto chamado dross, tanto do forno primário como do forno secundário, em maior quantidade no forno secundário, que tem que ser tratado para preservar o alumínio que ele contém e a alumina formada. O nosso foco é fazer com que a nossa dross retorne a ser óxido, retorne a ser minério, voltando na origem. Isso é economia circular. É isso que nós queremos fazer. Toda essa dross voltar para um produto possível, vocês vão ver aqui que é possível ser feito. E não mais removendo o alumínio primeiro e depois utilizando para o que restou para fazer uma bauxita refratária. Caracterizando então as dross, né? Elas são caracterizadas pela fonte de material. Que processo gerou esse subproduto? Qual o processo? Tem vários tipos de processo. Vocês viram? Tem primário, tem secundário, tem forno rotativo. Qual o conteúdo de sal que ela tem? Qual o conteúdo de alumínio presente? Qual que é a forma dela? Solta e prensada em grandes peças? Qual que é a forma dessa sucata? Então, e como é que elas se classificam agora?
Nós chamamos as primeiras que geram lá na metalurgia primária e que tem 80% de alumínio contido, nós a chamamos de white dross, escória branca. Ela tem de 15% a 80%. Você vê que é uma variabilidade enorme, porque depende de operação para operação. Depende de como se manipula a termodinâmica, de quão bem uma operação manipula a termodinâmica. Ou seja, a melhor prática padrão que se constrói é a prática padrão de manipular melhor a termodinâmica. Acertando a termodinâmica nos reatores, acertando a termodinâmica na preparação do leito de fusão, para que você obtenha o menor resíduo possível. Isso é possível. Isso é quem faz o engenheiro de processo. Produzida quando o alumínio é fundido em fornos tipo revérbero. Nós já vimos o forno, nome revérbero, é porque ele exatamente reverbera o quê? A radiação. O modo de operação chamado radiação. Quem funde o que está lá dentro é a temperatura da chama, a temperatura dos gases de combustão, a temperatura da parede do forno, tudo radiando energia infravermelha, né? Ondas eletromagnéticas, você não percebe, para cima do metal. E o metal tem péssima emissividade. Então, vocês já viram que não é fácil fundir alumínio. O metal líquido, o metal alumínio sólido tem emissividade muito baixa, muito baixa. E a equação que rege o modo de transferência de calor por radiação é basicamente diretamente relacionada à emissividade do corpo emissor e do corpo receptor. Então, vocês já viram que fundir alumínio não é fácil, porque a emissividade dele é baixa. E ele gera escória, porque é o quarto óxido mais e gera uma camada protetora em cima dele. Então, fundir alumínio não é fácil termodinamicamente. Então, esse é o chamado revérbero, né? Porque ele reverbera 80% do modo de operação dele é pelo modo radiação. Ela, então, é escumada ou esquimada, porque é uma escuma, vamos dizer assim, da superfície do metal, em panelas. Vocês viram lá que eu tiro, coloco isso dentro de panelas de ferro fundido, de chapa de aço, o que for, e ela é removida, então, dessa maneira. Ela deve conter L4C3 e nitrogênio, mais óxido de alumínio, em menores percentuais. Vocês viram que forma na termite, tanto o carbonato de alumínio como o nitrito de alumínio, mas o grande presente aqui chama-se óxido de alumínio. E nós temos a black dross. Da onde vem a black dross ou escória preta? Essa escória vem também de fornos revérbero, que nós chamamos de fornos sidewell. É o tipo de um forno de revérbero que tem um coxo de metal líquido do lado de fora, para poder você criar um vórtex, para poder, desse vórtex, imergir sucatas finas, chamadas sucatas floatable, sucatas que não são possíveis serem fundidas diretamente dentro do revérbero, porque se queimariam todas, porque ela é muito fina e a densidade é muito alta, de 160 a 400 quilos por metro cúbico. Estão soltas, né? Muitas vezes soltas, é cavaco de usinagem, é latinha decotada, então tudo isso não dá para fundir dentro de um revérbero diretamente. Eu fundo indiretamente através desse coxo, criando nesse coxo de 5, 6 toneladas um vórtex dentro do metal líquido. É importante fazer o seguinte: por que eu consigo fazer isso? Porque o alumínio líquido, a 720 graus, ele tem o mesmo comportamento cinemático, viscosidade cinemática, igual a da água. Portanto, você da água consegue criar vórtices. No alumínio 720, você consegue também. De várias maneiras. É o vórtex, o que é? Se você observar dentro da sua pia, do seu banheiro, ou no seu vaso sanitário, quando você injeta água, você vai ver que ele sai formando um vórtex. Muitos deles rodam a água para depois submergir no buraco. Na pia do seu banheiro, se você encher ele de água, você vai ver que quando está finalizando, forma um vórtex. É aquilo, exatamente isso. É nesse vórtex que eu vou jogar a sucata, que vai ser absorvida por ele e vai ser fundida dentro do seio do metal sem presença de oxigênio. É aí que eu consigo, então, ter o maior recovery.
é aí que eu consigo manipular a termodinâmica, sem a presença de oxigênio, com temperatura controlada, a formação de óxido é mínima. Com isso, o recovery de metal é alto. Mas isso vai gerar escória, claro. As sucatas têm óxido contido. O sal vai tirar esse óxido. Esse óxido tem que flotar. E quando ele flota, ela é mais leve que o alumínio, ele vai flotar dentro desse coxo, vai flotar, ele flota na forma negra. E o óxido não é negro. Por que ela é negra? Porque ela absorveu o óxido que estava todo presente naquele metal. Durante o manuseio, o óxido que estava na sucata, todo o fluxo absorveu tudo e liberou o metal. Aí é que está a chave do seu recovery. Aí que está a chave da sua recuperação. Um forno de 120 toneladas. Só tem essa 120 para aquecer o metal para que eu possa fundi-lo com eficiência no coxo. Essa é a verdade. Essa é utilizando um vórtex. Claro que existem diferentes maneiras técnicas de criar esse vórtex. Cada um utiliza um delas, mas essa é a grande vantagem. Essa escória é negra, porque absorveu o óxido. Você vai observar bolinhas de alumínio, porque o óxido faz a língua de alumínio, reduzindo a tensão superficial, virar uma bolinha. Tá? Então, você vai ver a escória cheia de bolinha. E ela contém de 7% a 35% de alumínio contido, dependendo das condições operacionais de cada processo. Aí está ela. Aí está ela. Essa é uma escória retirada de um forno Sidewell, na parte que chamava Droswell. Esse forno é dividido, né? Ele tem lá, vou mostrar para vocês, ele tem nas suas câmeras, e essa escória sai exatamente na escória, no poço de escória. Veja as gotículas de alumínio, como eu disse para vocês, e como previsto no mecanismo de coalescimento feito pelo fluxo. Isso tudo foi liberado, estava dentro do metal, foi tudo liberado. E agora eu tenho ela presente aqui. Grande parte ficou dentro do poço e uma parte ficou retida na escória. Não tem jeito. Ela retém parte do metal. Né? Não dá para tirar leite, tirar nata sem tirar leite. E, finalmente, então, nós sabemos esse tipo de white dross é gerada com metal primário, também é gerada dentro desse sidewell, mas na parte não de fluxo, na parte que está externa ao forno, que é onde está aquecendo o metal, que a gente chama de main hearth, a câmara principal. Lá não entra fluxo, lá só entra no coxo. Né? E também gera parte da white dross nesse forno. E nós temos, finalmente, o salt cake, o bolo de sal, que se origina quando eu uso essa sucata white dross e black dross. Quando eu pego esse tipo de sucata, esse subproduto sucata, que eu gero durante a fusão do alumínio, para recuperar o alumínio, eu uso esse forno rotativo com sal, jogo tudo isso lá dentro, faço uma sopa, e sobra dessa sopa é um novo resíduo de sal, já com uma quantidade muito menor de alumínio, claro, porque eu quero recuperar o alumínio que está contido na black e na white, presente. Só que ele é classe 1, extremamente deletério para a natureza. Então, veja bem, com o meu próprio resíduo, eu gero outro resíduo. É o que nós queremos acabar. E em alguns lugares do mundo está proibido usar esse. Por exemplo, na Europa é proibido utilizar esse salt cake em fornos, lançá-lo em aterros. É proibido. Então, a Europa não tem muita saída. Ou ela trata esse salt cake, ou ela faz uma fusão sem uso de fluxo. Free Flux Process. Nos Estados Unidos já permite, com algumas restrições. Tá? Então, nós queremos zerar esse salt cake das nossas operações. Tá? Essa é basicamente a composição dos subprodutos da fundição, tá? Dos fornos, seja Black Dross, que usa pouco fluxo, que é o caso do Sidewell, a White Dross, que vem de Sidewell e vem de fornos reverb, a quantidade de alumina presente em cada uma delas. É essa alumina que nós estamos de olho. Precisamos, obviamente, retirar esse sal. Tá? Aqui é muito pouco, isso aqui é desprezível. Então, esse sal do Black Dross é que nós precisamos tirar. Se tirarmos isso e tirarmos isso, esse aqui nós queremos também zerar, mas não é possível zerá-lo, vocês vão ver por quê. Zerada a operação nossa de fabricação de alumínio primário e secundário, através de Black Dross.
nós podemos recuperar a alumina presente, que é a que vem do minério, é a que está no minério. Voltou. E eu quero, então, que ela, através da borra, retorne de novo a ser uma bauxita, só que agora totalmente preparada já, totalmente processada, e que ela pode se tornar uma bauxita refratária, contendo 65% de alumínio. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Estamos com uma piloto, não nós, a Incertec, né, e a Benfesa, na Espanha, está com um piloto pronto, operando, para exatamente levar. Nós não temos detalhes do projeto ainda, para fazer exatamente essa bauxita refratária. Por quê? Na Europa não tem mina de bauxita. Todo refratário feito na Europa precisa importar bauxita. Bauxita é matéria-prima para fazer refratário, é a fonte de alumina para fazer o refratário. Refratários aluminosos, que nós próprios usamos nos nossos fornos de alumínio. Refratários sílico-aluminosos. Então, nós vamos gerar no próprio alumina que nós usamos nos próprios refratários, tá? Fazendo essa bauxita, fazendo da dross essa bauxita refratária com 65% de alumínio contido, retornando a escória para o minério. Aí está o forno rotativo que processa essas escórias, né? Está o forno rotativo, a borra internamente gerada, o metal saindo. Esses são os principais tipos de forno. Aí está um modelão dele. Olha o salt cake aqui dentro. Tá? Esse salt cake basicamente é seco. Esse é o modelão dos fornos, né? Que é um forno rotativo. Vocês podem ver, utilizado. Aqui são os sidewell. Tá? Aqui é um sidewell onde você pode ver onde tem um impeller mecânico que traz o metal da câmara principal para o coxo. E aqui é que eu crio o vórtex. Ele, criando o vórtex, eu posso, então, jogar aqui, nesse vórtex ou no equipamento separado, a sucata, diretamente aqui dentro. Fina, ela não quebra o vórtex, né? Ela é finamente dividida, o vórtex come ela. E esse aqui é os canais que alimenta lá, tá vendo? O metal está quente lá dentro, passa para cá, então essa área está sempre exposta do lado de fora. Tá? Aqui é a carga onde eu posso fazer também, jogar a sucata, tá vendo? Mas posso jogar aqui em cima também. Esse é um mais moderno, né? Na Volco você tem a câmara principal, você tem aqui o Drosswell, para onde passa a borra, onde nasce o Black Dross. Temos aqui onde cai o cavaco, o vórtex. Esse vórtex é formado pelo próprio refratário. O refratário tem um design para formar exatamente como tem no sanitário. Exatamente aquele criado no sanitário, a gente faz aqui. Só que mais elaborado, obviamente. Né? A gente faz acontecer. Por quê? Porque o alumínio líquido tem a mesma propriedade da água, a 720 graus. Tem a mesma viscosidade cinemática. Isso nos permite fazer assim. Isso nos permite ajudar a termodinâmica a ser melhor. E aqui uma bomba eletromecânica, outro fator. Já que ele é água, já que ele tem o mesmo comportamento cinemático que a água, dá para mim também bombeá-lo. Isso aqui é uma bomba mecânica. Uma bomba mecânica que bombeia alumínio, como bombeia água. Uma bomba sapo. Claro que com componentes todos cerâmicos, né? Que a diferença está que aqui está 720 graus e a água está 25. Ó, e é abrasivo também. Então, nós podemos ter essa bomba também podemos fazer isso com eletromagnético. A história do processamento, rapidamente, é anterior a 1940, né? Muito pouco de processamento de dross ocorreu. Algumas vezes era moada, né? Então vocês viram que nessa época a gente enterrava a dross. Né? Houve alguma tentativa de fazer um concentrado metálico, moendo, e carregar a dross com fluxo de cloreto de zinco. Isso em 1940. Né? Em 1970, nós passamos a utilizar os fornos retroativos axiais, né, fixo, tá? Com combustível de um lado e a chaminé do outro, com o sistema de combustão de um lado e a chaminé do outro. Então o gás passava direto, saía na chaminé, a gente perdia enormes quantidades de metal e tinha um furo na carcaça para vazar tanto o salt cake como o metal. Isso aqui, esse caso específico, tinha que trabalhar com enormes quantidades de fluxo, porque tinha que ser líquido para poder vazar e grandes perdas de calor. O Brasil usou isso muito tempo,
Usa até hoje parte disso aí nas pequenas fundições. Em 1980, mudou muito esse tipo de barril. Eles passaram a ser axiais ainda, mas basculantes, e passaram a ser double pass, o que significa que o queimador não mais estava de um lado, mas na própria tampa, porque foi possível isso com o advento do oxy-fuel. A gente começou a injetar hidrogênio, substituindo parte do gás ou totalmente o gás. Com isso, nós reduzimos drasticamente a quantidade do volume de gás gerado dentro do forno pela injeção de nitrogênio. Só para vocês terem uma ideia, de um combustível normal, a gente gera 20 quilos de gases por quilo de combustível. No oxy-fuel, a gente gera 5. 1/4 a menos. Isso permitiu, então, transferir o queimador para a tampa e a chaminé junto, porque o volume de gás é muito pequeno. Então, todos os fornos rotativos hoje operam com oxy-fuel. É o oxigênio junto com o combustível. Aumenta a temperatura tremendamente, e também trabalham hoje não mais com sal molhado, mas com sal seco. E eles basculam, tá? Ou seja, não tem mais furo nenhum. Eles basculam, como vocês viram aqui, eliminando o alumínio e depois a escória. Muito bem. Esse foi o processo de Milano. E os novos desenvolvimentos, então, passados 40 anos, o mundo moveu, a economia e as regulamentações ambientais. A economia aplica-se em qualquer lugar, porém as regulamentações ambientais são específicas de cada país. A grande questão no processamento da dose é o aterro, é enterrar o subproduto de escórias salinas. A regulamentação americana permite, a europeia não. Opções que a europeia tem: processar droga sem fluxo ou processar o salt cake oriundo dos fornos rotativos. Substituição do sistema de gás natural por outra fonte. Isso é que voltou à baila. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Trocar o gás por uma outra fonte de energia. Por exemplo, uma tocha plasma, aquecida eletricamente, formar o plasma gera uma grande quantidade de energia, com gás nitrogênio na fusão, evitando, então, a presença de oxigênio dentro do forno. Com isso, você pode trabalhar com o processo flux process. Livre de fluxo, flux-free process, controlando a atmosfera dentro do forno. O que ele produz? Ele produz um produto não metálico, NMP. É um produto, um resíduo, que não é black dross, não é salt cake, e que tem outras aplicações. Ele não teve sucesso inicialmente para o mercado de non-metallic products. Non-metallic products precisa de ter um desenvolvimento de mercado para ser utilizado. Mas já é um resíduo que não tem nenhum problema de toxicidade. A operação dos fornos dos Estados Unidos não teve sucesso, parou. A operação canadense também foi fechada, por um simples motivo, de que precisa desenvolver a tocha plasma. Ela simplesmente esquecemos, combustível ficou barato, o oxigênio ficou barato, nós esquecemos. Como esquecemos o álcool, como esquecemos quando a gasolina nos Estados Unidos ficou barata. Um grande adepto do álcool era o Ford. O Ford chegou a produzir um carro triflex. O carro flex não foi produzido no Brasil. O primeiro carro flex foi produzido nos Estados Unidos pela Ford. Era o Ford Bigode, 1948. Usava álcool de amendoim. O Ford era um grande adepto do álcool. Só que a indústria do petróleo chegou, o preço da gasolina foi tão baixo que ele teve que parar. E foi exatamente aqui. O gás chegou a preços extremamente baixos, com gás de folhelho, ninguém mais pensou em fazer isso. O plasma custa caro. Agora mudou a figura, o cenário é outro. Energia daqui para frente será cara. E a energia renovável, solar e eólica, ficaram baratas. E são renováveis. E podem alimentar os plasmas. Então, o que acontece? Nós temos um novo motivo para fazer um flux flow process num forno rotativo. Podemos substituir por um arco elétrico, um eletrodo. Em vez do arco, pode ser um arco elétrico. Tá? Aí estão os dois processos. Desculpa, eu estou passando um pouquinho da minha hora. Aqui estão os dois processos, do arco e aqui é do plasma. Só para dar notícia para vocês, nós temos uma planta piloto montada pelo professor Antônio Carlos, que foi engenheiro do IPT. Esse processo começou lá no IPT. Um forno plasma, planta piloto, instalado aqui em Lorena, que já está em operação, já está comprometida com o processo de fabricação de ligas especiais, e ela está operando em Lorena. E nós temos
e nesse período todo que ela parou e desligou por uma questão de energia, uma série de coisas, ela pode ser voltada agora pensando na energia eólica e na energia solar, alimentando o plasma, que essa energia está totalmente competitiva no Brasil. Os preços caíram 80%. Diferentemente de contar com a energia elétrica no Brasil, que continua cara, porque tem térmicas ligadas, tá? Porque a hidráulica não dá conta, porque nós temos reservatórios que dependem do clima. Então, essa tecnologia pode ser voltada e ela não produz salt cake. O sistema de autoaquecimento, esse é um sistema que foi desenvolvido, chama Drossrit, já está comercial, é você utilizar aquele alumínio que nunca mais você recuperaria como fonte de energia. Tá? Você aquece o forno com ele, tá? Já sabe que você não vai recuperar, e passa a utilizar o calor da escória. Primeiro você põe escória quente, recupera alumínio, já está aquecido, você vem com a escória de novo, tá? Queima parte do alumínio, que você não recuperaria nunca. Também não usa sal. E os processos alternativos? Que é o processo mecânico de minérios, é o mesmo do processamento de minérios, usando duas características importantes do alumínio: a condutividade e a maleabilidade. Vocês vão ver por quê. Esse aqui é basicamente o forno rotativo, operando já com esse tratamento de processamento de minério, onde o salt cake gerado é resfriado nesse tambor e depois entra no processo de minério. Então, eu tenho aqui primeiro que resfriá-lo, obviamente. Esse tambor tem um tanque de água aqui embaixo, a escória sai do forno, já vai direto quente, esse tambor gira, resfria, e ela entra, então, na etapa, depois vão ver, do processamento de moagem e eddy current, né, utilizando os dois processos. Condutividade do alumínio é utilizar o eddy current, vocês vão ver o que é. E a maleabilidade é tornar o alumínio em gotícula em lingueta. Muito bem, esse é o processo, então, que encaixa aqui, ó, que vai encaixar aqui. Que é esse aqui, daqui para frente, né? Aqui você não vai precisar, porque você já tem um resfriamento. Esse aqui é para White Dross. É um projeto chinês, está errado, obviamente, tá? Não é assim que funciona. A escória carregada aqui pode ser white, pode ser black dross. Aqui tem um tambor. Aqui não é spray de água, mas sim é uma piscina na qual esse tambor passa para reduzir a temperatura, esfriar, tá? Esfria rapidamente. A 450 graus, praticamente, não há mais queima do metal. O metal é resfriado aqui dentro a 196, rapidamente. Tá? Então não há nem como o oxigênio atuar. Tá? Você retira a temperatura rapidamente pela água, e apesar de oxigênio presente, há uma pequena perda no início, depois ela se estabiliza. E aqui, os chineses usam um motor, um moinho de bala, está errado, não é esse o indicado. O indicado é um moinho centrífugo, que a escória você não moe. A escória você tem que... como o alumínio está preso no óxido, você faz ela bater, um moinho de impacto, é um moinho centrífugo. E aqui está as peneiras, na qual você tira as diversas frações. Esse é o modelão dele, eu utilizei porque o princípio é o mesmo, porém a engenharia é completamente diferente. A engenharia chinesa não é. Esse moinho de bola perde muito alumínio. Esse é o moinho centrífugo, que nós pretendemos usar no processo. Ele tem uma capacidade de 100 toneladas por hora e ele opera batendo a escória numa parede, né? É centrífugo, centrifugação. Então a escória não é moída, ela é batida, porque ela é friável. Eu separo o óxido do alumínio e o alumínio vira uma lingueta. Após ele virar uma lingueta, eu entro no sistema de separação que nós chamamos de eddy current. Esse aí, basicamente, o jeitão daquele primeiro gráfico, onde eu separo a metalurgia primária e a metalurgia secundária. Todas as duas gerando escória. A tradicional, mandando essa escória como sucata, para recuperar na metalurgia secundária, num forno rotativo, ou eu posso, gerando metal, gerando salt cake, que vai para o landfill. O que nós queremos é acabar com isso. No tratamento primário, essa escória, tanto a black dross como a white dross, não irão mais para salt cake, não irão mais para forno rotativo, e sim para o processamento mecânico. Aí está basicamente as frações que se obtém durante o processamento mecânico dos diversos tipos e percentual de alumínio contido na escória tratada.
Isso para Black Dross. Esse aqui para White Dross. Quando eu faço o processo mecânico de moagem, né, no moinho centrífugo, no moinho centrífugo, a gente vai obter mais ou menos essa granulometria com essas percentuais de alumínio. Então, vocês veem que tudo dá para ser utilizado. Essas percentuais mais finos, eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas esses percentuais mais finos, o alumínio é concentrado por um sistema que nós chamamos de eddy current. Faltou aqui a transparência, vocês me desculpem, mas é um motor aberto que usa a força de Lorentz para poder separar metais de não metais. Você pode separar, a indústria cerâmica usa isso há muito tempo, separar ferro da cerâmica, né? Então, grande quantidade de ferro é separado. Chama eddy current. E depende da densidade e da condutividade do alumínio, a relação. Só para vocês terem o alumínio tem essa relação de condutividade térmica e densidade da sucata, número 14, é o maior deles. Então, quando você põe isso, é um motor aberto, ele separa, joga o alumínio lá na frente. Tá? Então, esse é o sistema que nós usamos, basicamente mecânico, para poder concentrar essas partículas e vai sobrar o óxido. Esse óxido que eu quero. Aqui, eu estabeleço 2 processos para processar o salt cake. Esse é um processo a úmido, vocês vão ver lavado, tá? Na qual o produto final é o óxido e que eu quero exatamente transformá-lo em bauxita refratária. E esse aqui é o processo a seco. A gente só usa eddy current. Tá? Esse processo é mais complicado, tem mais corrosão. O processo que está sendo mais usado agora é o processamento a seco, tanto da Black Dross, praticamente do salt cake. Né? E o que nós temos agora, então? Desculpe o slide em inglês, mas é a grande chamada para a redução do carbono. Né? Então, nós vimos que, quando nós fizermos isso, nós vamos tirar de circulação o CO2 emitido, tanto no transporte como na produção, vamos remover metal, né? Vimos que a produção de alumínio secundário está na faixa de 22 a 25 milhões de toneladas, que tende a subir. Né? Esse metal é fundido em forno rotativo, fundido grande parte dele também em forno rotativo. Né? E vimos que a geração de escória vai estar entre 5% a 10%. Muito bem, pessoal. Com isso nós terminamos. Desculpe aí, passei 8 minutos. Dani? Obrigado pela atenção. Espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, estou à discussão. Luiz Sérgio, muito obrigada, viu, pela sua excelente aula que você nos presenteou sobre processamento de escórias, de alumínio, né? E também os seus impactos ambientais, que a gente vê a significância desse entendimento aí para a gente, como engenheiros, tentar atuar nessa área. Uhum. Agora, vamos rapidamente iniciar uma etapa para ver as perguntas que os participantes eles apresentaram aqui no chat. Então, eu vou projetando, Luiz Sérgio, a gente vai conversando, né, sobre essas perguntas, alguns comentários que a gente foi selecionando ao longo da sua apresentação. Tudo bem? Ok. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Então, olha, a primeira pergunta ela foi feita pela Nayane Souza. Então, a Nayane, ela pergunta o seguinte: qual é a diferença entre as diferentes colorações branca e preta da escória? Boa pergunta. A Daiane é de onde? A Nayane é nossa aluna aqui do curso de Engenharia de Materiais, está cursando a disciplina de Metalurgia Mecânica. Tá. Daiane, muito obrigado pela pergunta. Exatamente ao uso do fluxo. Né? Na White Dross, praticamente, nós não usamos fluxo nenhum para remover o alumínio contido nela. Toda a operação que é utilizada hoje é mandá-la para um forno rotativo para lá usar o fluxo e produzir o salt cake. É isso que nós queremos interromper, fazendo processamento mecânico. Não precisa fazer isso, porque ela é um minério, então não podemos tratar. A coloração preta na Black Dross vem exatamente pela ação do fluxo
removendo o óxido do alumínio. O alumínio está aderido ao óxido pela tensão superficial, o fluxo vai lá, reduz a tensão superficial, tirando esse óxido. Para fazer isso, ele precisa dissolver esse óxido. E aí, quimicamente, tanto na forma sólida ou na forma líquida, ele vai, então, fazer... É uma reação cerâmica, né? Ele vai fazer, dependendo da composição do fluxo, ele vai fazer essa remoção do óxido, e o óxido passa a fazer parte da estrutura dele. Então, você cria um novo material. Você criou um novo material que pega o óxido contido que está dentro do fluxo. É esse óxido que ele tirou da partícula do alumínio que eu quero, ele pegou, e agora eu quero liberá-lo dele. Quero liberar para fazer uma bauxita refratária, tirando o sal. A coloração, exatamente por isso. Você vê que o sal, às vezes, é branco, e ele fica totalmente preto da escória. Por quê? Pela quantidade de óxido, ele mudou de material. Ele não é mais aquele sal que você falou. Ele é um sal agora com alumina presente na sua estrutura. Ótimo, Luiz Sérgio. Teve uma pergunta do Leonardo Fazan, ele fala: cadinhos de 7 toneladas seriam cadões? Ele até realmente são cadões. É o que a CBA faz, a transferência de metal do smelter dela para a fundição. Todo o metal é sugado da cuba e vai dentro de um cadinho. A gente chama cadinha, mas lá, tradicionalmente mineiro chama de cadinho, mas aqui no estado de São Paulo é panela. É uma panela de 7 toneladas, até tem mais, de 10 toneladas. Depois, o Natanael... Desculpa, Luiz Sérgio, pode continuar. Só para um detalhe. Vocês terem uma ideia, a CBA, com as cubas todas funcionando, produz 1.300 toneladas de metal líquido por dia. Olá, Dani. Estou te ouvindo, Luiz Sérgio. Pode continuar com a próxima. Depois o Natanael, ele comentou sobre a pergunta do Leonardo Fazan e ele disse que continuam sendo cadinhos, né? Mas achei o comentário do Leonardo bem criativo. A gente teve um comentário da Manuela Tobaldini, e ela disse: a coleta seletiva e os catadores precisam ser valorizados. Com certeza. É a ponta principal do recycling rate. A reciclagem, ela está fundiada em 3 grandes patamares. Recycling rate, taxa de reciclagem. Recycling, taxa de coleta. Quem é a grande responsável por tudo isso? Que nós chamamos formiguinhas. Num país continental como o nosso, os formiguinhas é que fazem esse trabalho. Fundamental sua pergunta. Eles devem ser e devem ser. Eu faço isso tradicionalmente quando vou à praia. Eu, sendo um homem responsável, sendo um homem da área, não poderia deixar disso. Vou lá, antes chamo todos da minha barraca, esclareço para eles quanto importante eles são, tá? Levo uma cerveja para tomarmos todos juntos, para lembrarmos que esse é o momento de brindar a eles pelo trabalho que eles fazem. Então, eu faço a minha parte, tá? Levando ao patamar que eles devem estar, que é o pódio. É o pódio porque, se nós estamos hoje no patamar de 97% de reciclagem de latinha, devemos a eles. Muitos dizem que é a pobreza. Eu não. Eu digo que não. Levamos eles ao patamar de microempresários com capital de risco mínimo, com o work capital, capital de giro 0. E eles fizeram, então, essa reciclagem. Por isso, os Estados Unidos tem 45% só de reciclagem. E joga no lixo 2 bilhões de dólares por ano. Eles são os maiores fabricantes de latinha por lixo e jogam no lixo 2 bilhões de dólares por ano. E agora querem passar para 75. O mundo já é 70. O mundo já tem 70. O Brasil, 97, junto com o Japão. O Brasil, 97, junto com o Japão, é um extraordinário. O Brasil é muito mais campeão, porque nós somos um continente e eles é uma ilha. E eles são uma ilha. Mas não desmerece isso deles também, não.
Não está desmerecendo, estou dizendo que o nível de campeão do Brasil é superior, porque num país de nível continental, nós conseguimos fazer isso tornar realidade em 97 pela ponta, que são os catadores. Então, vocês vejam bem, graças a Deus, os Estados Unidos não conseguem isso, porque não tem a ponta. O grande trabalho deles é que o americano não se interessa em nenhum momento em pôr essa lata a favor dele. Isso é o grande esforço dos Estados Unidos. Tá? Muito bem. Próximo. Realmente a gente precisa, né, Luiz Sérgio, trabalhar nessa conscientização para valorização. Exatamente. Né, dessa vertente aí tão importante, né, nesse Sim. processo. A Manuela, ela ainda complementou, ela disse que a política nacional de resíduos sólidos está aí há 12 anos e até hoje os avanços são insuficientes. Exatamente, Daniela, parabéns. Apoio, você tem toda a razão. Nós fomos lentos, somos ineficientes e somos incapazes de fazer essa política, como tudo no Brasil. Tá? Pra você ter uma ideia, nós estamos reinjetando gás natural todo do pré-sal nos poços de novo, porque não temos como usá-lo no continente. Não há fonte de distribuição. Não temos fonte de distribuição de gás natural. Quem errou? Eu pergunto aqui com meus amigos no debate, por que nós somos tão incapazes? Cadê os nossos homens? Cadê a nossa massa crítica de entendimento de energia que nos fez cometer erros tão grassos como esse? Claro que não isenta político. Tá? Os políticos têm grande culpa nisso, porque sempre pensam que são acima da ciência. Tá? Eles estão sempre acima da ciência. Tá? Então, esse é o grande problema nosso. E nós temos um grande problema com relação aos municípios que estão todos quebrados, Daniel. O Brasil tem 5.000, se não me engano, 570 municípios, algo em torno de 3.000. Estão todos com lixão a céu aberto. É proibido por lei. Para você ter uma ideia, o prefeito pode ser criminalmente responsável diante dessa lei. Mas eles não têm gente e não têm dinheiro para cumprir a lei. Então não adianta ter uma lei, né, se não há condições de apoiá-la. Então, nós temos, para vocês terem ideia, o Brasil emite um vulcão Vesúvios de CH4 por dia nesses aterros de céu aberto. Nós estamos emitindo metano que tem 86 vezes mais grau de GHP, né, mais 86 vezes mais potente do que o CO2. Nós estamos emitindo nossos lixões a céu aberto. 3.000 municípios têm esses lixões, não cumprem a lei. Por quê? Não tem gente para fazer os projetos e não tem dinheiro para tocá-los. Gastando dinheiro com 5 bilhões para eleger político. É isso que nós fazemos. Desculpe aqui meu posicionamento político, não é para ser tomado, mas vocês desculpem, mas é essa burrice que nós cometemos. Então, eu costumo falar, pessoal, por gentileza, vocês querem lixo no seu país? É muito fácil. Coloquem lixo nas urnas. É isso. O dia que nós pararmos de colocar lixo nas urnas, nós teremos soluções. Enquanto nós continuarmos a colocar lixo, é lixo que nós teremos de volta. E desculpe aí a posição, mas é assim que eu vejo. Eu não tenho mais tolerância quanto a isso. Eu sou intolerante com a mediocridade. Luiz Sérgio, tem mais uma pergunta. Ela foi feita pelo Lucas Mateus Linhares e ele diz: uma vez que temos diferentes ligas para diferentes aplicações, existe algum processo de purificação do alumínio secundário? E aí ele complementa. Ou esse segundo feito em processos separados, a depender do uso? É o Lucas, né? Isso. Lucas, obrigado pela pergunta. Realmente, esse é um grande problema nosso. Lembra que eu citei que nós da indústria do alumínio, demos um tiro no próprio pé quando fomos projetando as ligas ao nosso bel prazer. Precisa aqui, projeta. Precisa aqui, projeta.
Então, isso criou um grande problema para a reciclagem, porque ninguém é compatível com ninguém. Então, se você pegar, fizer um leite fusão de todas as ligas disponíveis, nós nunca vamos conseguir purificá-la. A único meio. Como é que eu vou eliminar ferro? Como é que magnésio eu posso eliminar? Como é que eu vou eliminar zinco? Como é que ele vai eliminar cobre? Né? Fazendo a mistura de todas as sucatas disponíveis. Só tem uma maneira: usar metal primário. Então, o metal primário é a minha água limpa. Né? É que, por exemplo, nas minhas consultorias, aí, junto com a CBA, um dos projetos era, por que não utilizar as nossas 1.300 toneladas dia de água limpa para descontaminar a suja? Eu fiz um projeto desse na CBA, eu transformei liga de latinha em 99,80. Transformamos liga de lata em 99,80, usando as cubas eletrolíticas. A gente fundia a latinha, estava aquele metal, depois pegava essa latinha, esse cadinho, essa panela de 9 toneladas, 10 toneladas, cheia de liga da lata, e ia colocando dentro das cubas, uma porcentagem cada uma. Com isso, eu integrei a metalurgia primária à metalurgia secundária. Transformei lata em 99,80. Que não é, só para provar, né? Não é por aí, obviamente. Tá? Pois eu não posso pegar o 99,80 e transformar de novo em latinha. Vou gastar elementos de liga e tudo. Não é por aí. Eu tenho que tentar retornar a liga para a própria liga. Isso é reciclagem. Não só reciclagem. Esse conceito de reciclagem é isso. Que o produto retorne na mesma retorne para o mesmo produto que veio. É isso que a latinha faz. Tá? Mas só quis provar que quando a gente está na mão com alguma coisa que não dá para fazer nada, o que a gente tem que fazer é limpá-lo. E limpá-lo usando metal primário. E ao invés de fundir, como ele já está líquido dentro das cubas, eu levo para as cubas. Quando eu não tenho condição, ó, esse metal não dá para aplicar em liga nenhuma, o que eu faço? Volto para as cubas. Transformo ele em primário de novo. Isso é circularidade. Porque o metal lá dentro, eu já gastei energia para ele. Eu não preciso fundi-lo de novo. O metal lá já está 960 graus. Eu posso retornar ele até sólido, se você quiser. Então, essa integração entre a metalurgia primária e secundária é fundamental. É só você observar o conceito. E utilizar isso a seu favor, né? Claro, tem alguns inconvenientes operacionais? Tem, tudo tem. Nada é feito sem sequelas. A gente tem que ver e quantificar essa sequela. Isso é análise de risco. Tá? Mas podemos fazer experiências. Né? Você vê que uma linha de refusão, uma linha de smelter, tem 250 fornos. Você pode utilizar 2 ou 3. É que a Rio Tinto, a Apple e a Alcoa estão fazendo. A Rio Tinto cedeu 2 cubas lá da Alma, que é um smelter enorme da Rio Tinto no Canadá, para fazer o teste do anodo inerte. Então, não há jeito. Nós temos que limpar. E o meio de limpar é alumínio primário. Claro que alguns não. Magnésio, eu tenho técnicas metalúrgicas para eliminar. Tá? Ótimo, Luiz Sérgio. Queria novamente agradecê-lo, né? Sempre a sua disponibilidade em atuar aqui junto à Unifesp, né? Com palestras, minicursos para os alunos, trazendo, né, essa vivência prática, toda essa experiência que você tem, né, da sua vida profissional. E como você falou, partilhando esse conhecimento, né? O conhecimento está aí para a gente partilhar. E, com certeza, nós tivemos hoje uma oportunidade de uma manhã muito rica, de muita partilha de conhecimento. Queria agradecer muito a todos que estão participando aqui com a gente desse webinar. Uma satisfação muito grande, né, recebê-los aqui. E até o nosso próximo evento, né, estaremos aí divulgando para vocês, para que vocês possam estar conosco novamente. Luiz Sérgio, passo a palavra para você fazer a sua despedida, né, o encerramento da palestra, e uma mensagem aí para todos os participantes
que estão aí nos acompanhando nesse momento. Obrigado, pessoal, pela assistência. Obrigado por vocês terem dedicado esse tempo, esse fator não renovável, que é o tempo, em estar me escutando. Muito obrigado por vocês terem dedicado parte desse bem não renovável seus em me escutarem. Queria agradecer por isso e queria dizer que estou sempre aberto a colaborar para que a gente tenha sempre um país melhor, para que a gente consiga construir cada vez mais uma metalurgia avançada, baseada na ciência, baseada no conhecimento e que gere valor a todos, não só a nós, mas a todos que estão ao nosso redor. Esse é a determinação e o foco principal, gerar valor para a sociedade de uma maneira geral e que nós estamos trabalhando tanto no alumínio como em outros metais para gerar esse valor. Muito obrigado, um bom final de semana a todos, espero revê-los em alguns próximos outros que faremos juntos, ok? Muito obrigada, Luiz Sérgio. São várias mensagens de agradecimento, parabenizando você pela excelente palestra. Depois eu vou compartilhar com você. E com isso a gente encerra, então. Daniele, Daniele. Pode falar, Luiz Sérgio, fica à vontade. Desculpe, queria agradecer também o convite seu, o convite do Unifesp. É sempre um prazer estar apoiando vocês nessa missão tão importante que vocês têm em formar esses engenheiros que estarão nos substituindo futuramente na frente de batalha. Nós que agradecemos, viu, Luiz Sérgio? Então, com isso, a gente encerra a nossa transmissão. Um grande abraço a todos. Até mais. Abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.